observar esse exemplo, né? Exemplo, aplicar o processo de Gram-Schmidt do teorema 1 acima a essa base. Você tem a base B, que é dada por esses três vetores, o 1, o 2 e o 3, do R3, e considerando o produto interno usual neste espaço. Então, o primeiro passo é você obter o vetor G1, multiplicando 1 sobre a norma do U1, vezes o próprio vetor U1, né? Como a gente obtém isso? A gente tem justamente o U1 como sendo esse, e a norma desse vetor ela é claramente 1, né? Porque a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, na verdade, vai ficar 1 sobre 1 vezes o 1. Então, isso é o próprio vetor 1. Então, a gente já formou o vetor G1 da base ortonormal que a gente está querendo estabelecer. Bem, aí por outro lado, vamos agora construir o vetor V2. Então, o vetor V2 ele vai ser o 2 menos o 2 interno G1 vezes o G1. Ora, está aqui o vetor U2, né? O vetor U2 está aqui, aí menos o produto interno entre o vetor U2 e o vetor G1, ou seja, o G1 é o próprio U1, então é o produto interno entre esses dois vetores. Vai ser 0 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 1, ou seja, vai ser 0, é esse 0 que aqui está, vezes o vetor G1, que é o próprio vetor U1, que é esse aqui. Então essa parte desaparece, e tudo que sobra é o próprio vetor U2. Então você conclui que o vetor V2 vai ser o próprio vetor U2. Mas você quer determinar o vetor G2. Então o que você faz? Você pega o vetor V2, que é esse aqui, e multiplica por 1 sobre a norma dele próprio, né? Do vetor V2. A norma do vetor V2 vai ser a raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, vai ser a raiz quadrada de 2. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2 vezes esse vetor. Então, 1 sobre raiz de 2 vezes 0 dá 0, vezes 1 dá 1 sobre raiz de 2, e vezes 1 dá 1 sobre raiz de 2. Mas aí você racionaliza 1 sobre raiz de 2, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, você tem raiz de 2 sobre 2. Então, você tem que o vetor G2 é esse aqui. É fácil verificar que a raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais o quadrado desse daqui, que vai dar 2 quartos, ou seja, meio, mais o quadrado desse daqui, que também dá meio, vai dar a soma 0 mais meio, portanto vai dar 1. Então a norma desse vetor de fato é 1. Assim a gente já tem o vetor G1, né? Já obtivemos o vetor G1, que é o próprio vetor U1, e agora obtemos o vetor G2 a partir do vetor V2 que a gente construiu usando o 2. Bem, vamos para a próxima página e ver a continuação do exemplo. Está aqui em cima, né? A próxima página está aqui em cima. Pronto. Aqui um pouco mais. Pronto. Precisamos agora construir o vetor G3. Então, o que a gente faz? Pega o vetor V3 e constrói, né? Ele vai ser feito como? Pega o 3 menos produto interno entre o 3 e o G1, aí menos, veja, o 3 se repete, tá certo? É sempre o 3, e vai aumentando o índice do G. Produto interno é entre o vetor U3 e o vetor G2, e isso multiplica o vetor G2. Então vamos substituir os dados nessa formulazinha. O vetor U3 é esse vetor 0, 1, 2. Aí menos o produto interno entre o U3 e o G1. Lembre-se que o G1 era o vetor 1, 0, 0. Então, quando você faz 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0 e 0 vezes 2 dá 0. Portanto, o produto interno entre o vetor U3 e o vetor G1 é esse 0 que está aqui. Então, vai ficar 0 G1. Aí, menos o produto interno entre o vetor U3, que é esse aqui, e o vetor G2, que é esse vetor aqui, ó. O 0, raiz de 2 sobre 2, a raiz de 2 sobre 2. Então, é o produto interno entre esses dois vetores, que vai dar 0 vezes 0 dá 0, 1 vez raiz de 2 sobre 2 dá raiz de 2 sobre 2, e 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 2. Portanto, vai dar raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 2, ou seja, vai dar exatamente o que a gente tem aqui, 3 raiz de 2 sobre 2. Então, dá esse número aqui,
é exatamente o produto interno entre o 3 e o G2. O sinal de menos que está aqui na frente é esse sinal de menos, e isso multiplica esse vetor G2. Ora, então quando você multiplica, na verdade primeiro você tem esse vetor, 0, 1, 2, esse daqui não vai ter nada, e você vai multiplicar esse e somar com esse daqui, né? Na verdade, multiplicar com o sinal negativo. Bem, vamos fazer as contas aqui para acompanhar, para ver se está tudo certinho. O que a gente vai ter aqui vai ser esse vetor, 0, 1, 2, e vai ter menos esse produto. Eu vou multiplicar, deixar o sinal de menos fora. Então vai ser 3 raiz de 2 sobre 2 vezes 0 vai dar 0. E 3 raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Bem, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, vezes 3 vai dar 6. E 2 vezes 2 vai dar 4. Então vai dar 6 sobre 4. 6 sobre 4 é o mesmo que 3 sobre 2. E depois a mesma coisa, 3 raiz de 2 sobre 2 vezes o mesmo número. Então o último também é 3 sobre 2. Agora vamos fazer essa diferença de vetores aqui. 0 menos 0 dá 0. Ok, esse aqui. Depois 1 menos 3 meios. Bem, aqui são 2 meios e eu tiro 3 meios, então fica menos 1 meio, né? Menos 1 meio. E depois 2 menos 3 meios. Aqui são 4 meios, eu tiro 3 meios, então fica apenas 1 meio. Ok, está correto. Esse vetor é realmente o resultado dessa operação. Bem, sendo assim, a gente acabou de construir o vetor V3, né? O vetor V3, então, é esse vetor que aqui está. O vetor V3 é esse daqui. Queremos construir o G3. Então, como a gente faz para construir o G3? Está aqui o G3. O G3 vai ser o vetor V3 dividido pela sua norma. Qual é a norma desse vetor aqui? Ora, é o cálculo da raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais menos 1 meio ao quadrado, que é 1/4, mais 1 meio ao quadrado, que também é 1/4. Então, de fato, a raiz quadrada é da soma dos quadrados dessas entradas aqui, dá isso daqui. Dá a raiz quadrada de 1/4 mais 1/4. Ou seja, 2/4, que é a mesma coisa que meio. Então, isso daqui é a raiz quadrada de meio. Então, é 1 sobre a raiz de 2. Então, 1 sobre a raiz de 2 multiplicando esse vetor aqui, o que que vai dar, né? A resposta aqui foi 1 sobre a raiz de 2 que multiplica este vetor aqui. Então, você vai ter... Bem, a norma foi 1 sobre a raiz de 2. Tá, então o que você tem é 1 sobre a norma, 1 sobre a norma, ou seja, 1 sobre 1 sobre a raiz de 2, que é 1 sobre a norma, que multiplica o vetor 0, menos meio e meio. Ora, mas 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2, tá? Então, na verdade, o que você tem é raiz de 2 que multiplica esse vetor aqui. Então, raiz de 2 vezes 0 dá 0, ok. E raiz de 2 vezes menos meio dá menos raiz de 2 sobre 2, ok. E raiz de 2 vezes meio é raiz de 2 sobre 2, ok. Assim a gente achou quem é o G3. E o que a gente estava procurando era justamente achar uma norma, ou melhor, uma base que fosse ortonormal, né? A partir da base ortogonal que nos deram. Então a gente acabou de encontrar. Esse daqui é o G1, esse daqui é o G2 e esse daqui é o G3. Encontramos a base. É uma base ortonormal do G3, construída a partir da base B que nos deram, seguindo-se a demonstração do Teorema 1. Bem, seja V, um espaço vetorial euclidiano, dado um subespaço vetorial U de V, indiquemos por U, com este símbolozinho, o seguinte subconjunto do V. Esse conjunto é formado pelos vetores em V, tais que os produtos internos com o vetor U seja sempre nulo, qualquer que seja o vetor U pertencendo a U. Ou seja, é o conjunto dos
vetores de V, onde U é subespaço vetorial de V. Então são os vetores de V que tem como produto interno com todo vetor de U sempre dando zero. Então esse conjunto é chamado de o complemento ortogonal do U, né? O subespaço U com esse símbolozinho acima definido recebe o nome de complemento ortogonal de U. Bem, na próxima aula então a gente vai falar sobre o complemento ortogonal.